Oi gente, tudo bem? Resolvi voltar a ressuscitar esse canal aqui. Não pretendo fazer muitos vídeos e nem fazer muita coisa, eu tô aprendendo a viver esse ano um passo de cada vez. Uma das minhas metas é conseguir postar pelo menos um vídeo por semana aqui. Eu não penso assim em ter um monte de gente inscrita e etc, nem penso muito nisso, pra falar a verdade. Eu só quero poder compartilhar alguns dos meus pensamentos com vocês. E se você acha legal, se você concorda, se isso te ajuda de alguma coisa, te acrescenta em alguma coisa, eu queria saber nos comentários. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto, uma frase que me chama muita atenção. E é o meu primeiro vídeo aqui desse ano. E o vídeo de hoje é apenas um dia de 365. E o quanto é importante a gente manter isso em mente durante todo o ano. Eu digo isso porque, como terapeuta, eu percebo que muitas vezes a gente se deixa levar pelo momento. Então, muitas vezes a gente não percebe que é apenas um dia de 365. Como se aquele dia ruim ali, ou aquele fato que aconteceu naquele dia ruim, tirasse o poder de todos os outros dias, né? Tem vários livros que falam sobre isso, sobre o poder do novo dia, o poder do amanhecer, né? Que sempre existe um outro dia para você tentar, que sempre existe um outro dia que representa uma nova chance, uma nova tentativa. É justamente nessa vibe, nessa estrutura de pensamento que eu queria trazer esse assunto aqui. Talvez hoje esteja sendo um dia muito ruim para você, ou talvez hoje esteja sendo um dia difícil para você em algum aspecto, porque talvez você tenha perdido alguém em 2025, ou porque talvez você tenha passado por momentos muito difíceis na sua vida, ou talvez hoje seja um dia difícil por simplesmente ser um dia difícil. E por ser um dia difícil, você às vezes tá com esse pensamento de que hoje é um dia muito complicado e todos os outros dias do ano serão assim. Você já começa o ano, já começa o dia, a semana com uma expectativa ruim sobre tudo que vai acontecer. Eu não sou contra você ter uma expectativa realista sobre as coisas. E eu entendo as pessoas que têm um pensamento mais racional sobre a vida, né? Tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que são mais racionais e geralmente mais pessimistas, e tem as pessoas que são otimistas, que também são ingênuas, né? Meio que uma coisa anda com a outra. Eu era uma pessoa extremamente otimista e também extremamente ingênua. E agora eu sou uma pessoa um pouco mais racional e também um pouco mais pessimista. Isso também me leva a um outro pensamento de que quanto mais coisas você sabe, mais você sofre. Tem até um filósofo que fala sobre isso, né? Que quanto mais você entende a profundidade das coisas, a profundidade da vida, quanto mais você descobre sobre si mesmo e sobre os outros, mais você sofre. Porque a vida é realmente sofrida, a vida é realmente difícil. Então, eu acredito que a gente precisa tentar manter um equilíbrio sobre todas as coisas, principalmente em como a gente interpreta a nossa vida, né? Dentro da clínica, da terapia, eu trabalho muito com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. É uma abordagem que fala basicamente que nós não temos poder sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. Então a gente não tem como impedir situações ruins de acontecerem na nossa vida. Mas a gente pode tentar reinterpretar essas situações e identificar quais são as nossas crenças ou quais crenças são ativadas quando uma situação ruim acontece na nossa vida. E uma coisa que eu consigo perceber nisso é que se você alimenta esse pensamento de que é um dia de 365, isso gera uma noção maior de tempo na nossa cabeça. Todas as vezes que eu passo por uma situação ruim, por um momento ruim, eu sempre penso, é um dia de 365. Tem mais 364 dias para serem vividos ainda, que podem ter novas oportunidades, coisas diferentes podem acontecer. Não de uma maneira ingênua, não é aquele pensamento que você vai cultivar do tipo, vai dar tudo certo, eu vou conseguir. Pensamento positivo, para mim, é a mesma coisa que nada. Não é pensamento positivo, mas é um pensamento realista. Realmente é um dia de 365. Ou seja, você não deve definir toda a sua vida, toda a sua trajetória, todos os seus sonhos, expectativas e etc. baseado em um dia. Eu sei que isso parece meio óbvio, mas muitas vezes a gente faz isso. De que forma a gente faz isso? No nosso dia a dia. Vou dar um exemplo. Vamos supor que hoje você acordou nesse dia e você teve logo de manhã uma notícia muito ruim e aquilo ali ficou remoendo na sua cabeça o dia todo. Ou então você lembrou de coisas ruins que aconteceram e aquilo ficou remoendo na sua mente o dia todo. Então, quando você tem esses pensamentos, né, quando você fica remoendo isso tudo, você não consegue desenvolver
uma coisa que a gente chama de plasticidade do cérebro. Ou seja, você fica remoendo o mesmo assunto várias e várias vezes e você não consegue evoluir a sua mente. Já foi comprovado cientificamente que o nosso cérebro, ele é como se fosse um elástico. Quanto mais você estica ele, maior ele fica e com mais conhecimento. É como se fosse uma coisa que sempre se renova, digamos assim. Então, quando você fica remoendo o mesmo pensamento e a mesma maneira de você enxergar a vida o tempo todo, você não consegue evoluir. Também não consegue aprender com aquela dificuldade que você está vivenciando. Então, uma coisa que eu acho interessante, não deixar só na parte da teoria, mas uma coisa prática que você pode fazer é tentar identificar quais são os pensamentos que você tem quando coisas ruins acontecem com você. Você vai perceber que geralmente são os mesmos pensamentos. A gente chama isso de ruminação mental. São os mesmos pensamentos que você tem sobre você, ou sobre a outra pessoa, ou sobre o mundo, sobre como as coisas funcionam. Por exemplo, todas as pessoas têm um esquema mental. Eu, por exemplo, tinha muitos pensamentos do tipo, eu sou um fracasso mesmo, nada vai acontecer na minha vida, porque tudo é sempre assim, porque tudo é sempre difícil. E na verdade, no fundo, não é assim. Tem muitas coisas boas que aconteceram na minha vida, mas eu não conseguia enxergar isso porque os meus pensamentos me bloqueavam dessa forma. Então, basicamente, quando eu falo pra você, é apenas um dia de 365, eu tô querendo dizer que você ainda tem 364 chances de fazer dar certo e de conseguir evoluir a sua vida e evoluir a sua mente e as suas perspectivas, né? E aqui nesse canal eu quero trazer mais e mais vídeos tentando te ajudar a trazer uma evolução para sua mente. Quero te ajudar a melhorar a sua saúde mental e emocional aqui nesse canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso, sobre esse pensamento, se você concorda, se você não concorda. E é isso. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!